Olá pessoal, tudo certo? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos em mais uma aula assíncrona de geografia. Vamos lá? Muito bem. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar ainda dentro de fatores climáticos, ou seja, aqueles fatores que determinam as características dos climas, a latitude. Eu deixei a latitude para a gente trabalhar de maneira separada, porque ela acaba influenciando em outros fatores, perdão, em outras características climáticas, tá bem? Dentre os fatores climáticos, a latitude é um dos principais, tá certo? Então, nós iremos trabalhá-la de forma separada, tá certo? E aí, a partir dela, juntamente com o que nós vimos na outra aula síncrona, nós temos aí todos os fatores que determinam as características dos climas, tá bem? Vamos seguindo então. Bom, primeira coisa é definir o que é a latitude. Tá? Então, antes da gente explicar qual é a influência da latitude sobre os climas, a gente precisa definir o que é a latitude, tá certo? A latitude, ela é uma distância, tá certo? Medida em graus, tomando como referência a linha do Equador e seguindo tanto na direção norte quanto na direção sul. O paralelo é a linha imaginária traçada sobre a superfície terrestre que define as latitudes. Tá certo? Paralelos porque são linhas que cortam a superfície terrestre, dão uma volta de 360 graus, porém nunca se cruzam. Paralelo referência, como eu adiantei, ao Equador, com latitude zero, seguindo na direção norte e sul até atingir um máximo de 90 graus. Então, as latitudes, ou essa distância que nós chamamos de latitude, ela vai de 0 a 90 graus, norte e sul. Mas vocês já sabem disso, porque esse é um assunto que a gente já conversou lá no início do ano, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem neste assunto, sugiro que vocês retornem aqueles livros, né, aquele assunto, para poder estar sanando e trazendo essas dúvidas para a aula, para a nossa aula síncrona, caso elas surjam, tá bem? Então aqui só para a gente pontuar o que é a latitude, afinal a gente está determinando, trabalhando qual é a influência dela sobre o clima, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, uma vez que esses paralelos são traçados, então, por toda a superfície terrestre, a gente determina, né, a latitude, como eu falei, que é a distância medida em graus, tomando como referência o paralelo do Equador, cuja latitude é zero, seguindo aí até o Polo Norte e o Polo Sul, atingindo um máximo de 90 graus. Então nós temos as baixas latitudes, são aquelas próximas do Equador, e as altas latitudes são aquelas próximas dos polos, tá? Baixas latitudes próximas do 0 graus, e as altas latitudes próximas dos 90 graus, tá bem? Seguindo. Aí, como vocês podem observar, nós temos destacado o paralelo do Equador, tá bem? No centro do globo. E aí nós temos os outros paralelos em azul, aqueles do hemisfério norte, e em vermelho, aqueles do hemisfério sul, ok? Indicando, se vocês observarem, 0, que é paralelo do Equador, até 90, tanto ao norte quanto ao sul, tá certo? Também costumamos determinar norte com um sinal positivo e sul com um sinal negativo, tá? Não que isso tenha algum outro sentido, tá? Como se o que está ao norte é positivo, o que está ao sul é negativo. Não, isso é apenas uma medida de diferenciação. Quando eu falar 90 graus norte, ou seja, 90 graus de latitude norte, ao invés de eu te explicar tudo isso, eu posso colocar apenas mais 90. Ou falar 60 graus de latitude sul, eu posso colocar menos 60, certo? Então, aí só uma medida de diferenciação, caso essa dúvida tenha surgido enquanto vocês estão assistindo a aula, tá bem? Vamos seguindo. Bom, e aí, trabalhando a relação entre latitude e o clima, a gente não pode deixar de comentar, deixar de mencionar os solstícios e os equinócios. Os solstícios e os equinócios são datas ao longo dos anos que marcam o início das 4 estações. Nós temos 2 solstícios e 2 equinócios, tá bem? O solstício de verão marca o início do verão, obviamente, o de inverno, o início do inverno, tá bem? O solstício de verão, ele acontece aí no dia 21 de dezembro, tá certo? E o solstício de inverno acontece no dia 21 de junho, aqui no hemisfério sul.
tá? No hemisfério norte é o contrário. 21 de dezembro é solstício de inverno no hemisfério norte. 21 de junho é solstício de verão no hemisfério norte, tá? Então, só para pontuar que é o contrário. O que é o solstício? Por que ele marca o início do verão e o início do inverno? O solstício, no caso do de verão, é quando o Sol atinge o seu ponto mais alto no céu. Se a gente pegasse uma câmera, posicionasse ela exatamente na mesma posição, todos os dias, e batesse uma foto exatamente no mesmo horário, naquele mesmo ângulo, a gente ia perceber que ao longo do ano o Sol ele realiza uma trajetória. Essa trajetória vai de um ponto mais baixo até um ponto mais alto no céu. Pois bem, este ponto mais alto no céu, ele representa o solstício de verão, ou seja, é o dia onde nós temos o maior tempo de iluminação solar. Então é o dia mais longo. Não, ele não tem mais de 24 horas. Porém, o Sol fica exposto por mais tempo. E é o que marca o início da estação quente. Se o Sol fica mais tempo aparecendo, ele fica mais tempo irradiando os seus raios. E isso vai aquecer mais a superfície, portanto, fica mais quente, marcando aí o início do verão. O solstício de inverno é o contrário. É o período dentro dessa trajetória do Sol, né, o ponto dentro dessa trajetória do Sol, onde ele atinge o seu ponto mínimo. Então, se vocês observarem, naquele ponto mínimo é onde nós temos o solstício de inverno, ou seja, é o dia onde o Sol fica menos tempo exposto no céu. Então, é o dia de menor duração. Ah, tem menos de 24 horas? Também não. Tá? Mas é o dia onde o Sol aparece por menos tempo. Por isso que esfria. Tá? O Sol fica menos tempo exposto, ele emite menos radiação solar, tá certo? Chegam menos raios solares, a superfície vai esquentar menos, ou seja, tem mais tempo de noite, vai esfriar mais. Então, o que tem a ver a latitude com tudo isso? A latitude tem a ver porque o solstício acontece, no caso de verão, quando o hemisfério sul, no nosso caso, está na direção, está mais próximo do Sol. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem e vocês vão conseguir entender isso, tá bem? Quando nós temos o solstício de verão no hemisfério sul, 31 de dezembro, a inclinação da Terra, ela está na direção, está colocando o hemisfério sul na direção do Sol. E quando nós temos o solstício de inverno, é o contrário. Tá certo? É quando o hemisfério sul ele está afastado do Sol por conta dessa inclinação. Tá? Isso tem a ver com o movimento, né, de translação da Terra em torno do Sol. Tá certo? Bom, então essa é a relação entre a latitude e o solstício. Tá? Vou explicar para vocês o equinócio. Depois eu vou mostrar um GIF para que vocês consigam entender isso que eu estou explicando. Tá bem? Vamos lá. Bom, e aí, nos dias 21 de março e 23 de setembro, nós temos o equinócio. O equinócio marca o início das outras duas estações do ano, que são, no caso, a primavera e o outono. Beleza? Então, se a gente for analisar, depois do inverno vem a primavera. Ou seja, aqui no hemisfério sul, tá? Nós vamos ter o solstício, o equinócio de primavera no dia 23 de setembro. E o equinócio de outono no dia 21 de março, aí preparando para a chegada do inverno. Tá? No hemisfério norte é o contrário. 21 de março é solstício de primavera e 23 de setembro é solstício de outono. Tá certo? Então o solstício marca a entrada dessas duas estações. O que é o solstício? Solstício é quando o dia e a noite possuem exatamente o mesmo tempo de duração. Nós temos 12 horas de iluminação e 12 horas sem iluminação. Então, vamos voltar naquilo que eu falei da trajetória do Sol. O Sol ele está fazendo uma trajetória onde ele vai de um ponto onde ele fica menos tempo exposto para um tempo onde ele fica mais tempo exposto. No meio dessa trajetória, nós temos o ponto onde o dia e a noite vão ter a mesma duração. Isso tanto quando ele está indo do ponto mais baixo para o ponto mais alto, como quando ele está indo do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Quando ele atinge o meio dessa trajetória, é onde nós temos o equinócio. O dia e a noite vão ter exatamente 12 horas de duração. 12 horas de iluminação, 12 horas sem iluminação. Tá certo? Como que acontece o equinócio?
O equinócio acontece quando os raios solares incidem de maneira perpendicular sobre a linha do Equador. Tá bem? Então, no movimento de translação da Terra em torno do Sol, há um momento em que, devido à inclinação do nosso planeta em relação ao Sol, isso vai ficar mais claro quando vocês virem o GIF, tá certo? Os raios solares incidem de maneira perpendicular sobre a linha do Equador. Quando isso acontece, nós temos o equinócio, tá bem? No caso do solstício, que nem eu falei para vocês, que também tem a ver com a inclinação, os raios solares vão incidir perpendicularmente sobre, no caso do solstício de verão no hemisfério sul, sobre o trópico de Capricórnio. No caso do solstício de verão no hemisfério norte, sobre o trópico de Câncer. Beleza? E sempre que eu tenho solstício de verão no norte, automaticamente é o de inverno no sul e vice-versa. Então, a latitude ela tem relação direta com o início das estações do ano e, portanto, com esses fenômenos, solstícios e equinócios. Por quê? Porque esses eventos acontecem quando os raios solares incidem de maneira perpendicular sobre linhas que marcam as latitudes na superfície terrestre, sendo elas de norte a sul, Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. Tá certo? Vamos seguindo então, pessoal. Muito bem, nessa imagem aqui vocês podem ver isso que eu acabei de explicar para vocês, tá bem? Não fica tão claro assim quanto o GIF que eu vou mostrar, mas vocês conseguem, né, perceber a transição da primavera para o verão, do verão para o outono e do outono para o inverno, aqui marcando os dias em que isso acontece, ok? E aí a inclinação da Terra, que vai ficar mais claro para que vocês consigam observar no GIF que eu vou mostrar para vocês logo à frente, tá certo? Conforme eu falei para vocês, então, tá aqui o GIF, né, que vai mostrar essa incidência dos raios solares de maneira perpendicular sobre os trópicos, né, começando aí com o Trópico de Capricórnio, marcando o solstício de verão no hemisfério sul e automaticamente o de inverno no hemisfério norte, passando pela linha do Equador, onde ele vai marcar o equinócio. No caso do hemisfério sul, nós temos o equinócio de outono, tá bem? E seguindo até ele incidir de maneira perpendicular sobre o Trópico de Câncer, marcando o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. Tá? Como a Terra continua a rodar em torno do Sol, nós vamos ver o caminho contrário. Então, quando os raios solares voltarem a incidir sobre a linha do Equador, nós teremos o equinócio de primavera no hemisfério sul e o equinócio de outono automaticamente no hemisfério norte, e ele volta para sua posição inicial, né, no caso deste GIF, que é incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, marcando o solstício de verão no hemisfério sul novamente, completando aí uma volta em torno do Sol, se vocês observarem na imagem ali acima, que é o período de um ano, tá certo? Prestem atenção então, por favor. Então aí, caminhando, beleza? Perpendicularmente sobre a linha do Equador, equinócio. Ele continua perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, verão, ou seja, solstício de verão no hemisfério norte, voltando lá, trajetória em torno do Sol, ok? Solstício de verão no hemisfério sul de novo. Tá certo? Beleza, vamos seguindo então. Bom, aqui eu mostro para vocês, né, aquilo que o GIF, eu explico para vocês, no caso, aquilo que o GIF já mostrou, tá? A temperatura, ela diminui com o aumento da latitude, ou seja, quanto mais alto, quanto maior é a minha latitude, menor é a minha temperatura. Isso tem a ver com o ângulo de incidência dos raios solares. Na região equatorial, os raios solares incidem de maneira direta, tá? No caso da linha do Equador, muitas vezes até perpendicular, no caso dos equinócios.
por conta do fato da Terra ser arredondada, conforme eu me afasto do Equador, que é a parte central, é a parte mais larga da Terra, e caminho na direção do Polo Norte e do Polo Sul, ou seja, a esfera ela vai afunilando tanto em cima quanto embaixo, ou seja, a área vai ficando menor, os raios solares, quando incidem sobre essas superfícies, eles acabam incidindo de maneira oblíqua e acabam cobrindo uma área maior. Tá? Por quê? Porque eles não vão bater diretamente, eles vão bater meio que na tangente. Isso faz com que as temperaturas diminuam conforme eu me afasto da linha do Equador. Por isso que nos polos eu tenho temperaturas baixíssimas, né? Polo Norte e Polo Sul, eles são marcados pela presença constante ao longo do ano inteiro de gelo. E na região equatorial eu tenho temperaturas maiores, basicamente também ao longo do ano todo. Tá? Isso tem a ver com o formato da Terra e com a maneira como os raios solares incidem sobre essa região. Tanto se vocês forem ver, né, a incidência perpendicular dos raios solares, ele vai do trópico de Câncer no hemisfério norte até o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Ou seja, o Sol não incide de maneira perpendicular sobre as latitudes superiores ao trópico de Câncer e sobre as latitudes inferiores ao trópico também, né, superiores, no caso, perdão, ao trópico de Capricórnio, tá certo? Então são regiões de latitudes maiores, onde os raios solares incidem de maneira tangencial, e isso faz com que elas sejam mais frias, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, e aí, a partir da delimitação dos paralelos que marcam as medidas que a gente classificou como latitude, né, a medida que a gente classificou como latitude, e do ângulo de incidência dos raios solares, nós temos as chamadas zonas climáticas, ou seja, entre alguns paralelos, nós temos a formação de zonas climáticas. O que são as zonas climáticas? São regiões da Terra que apresentam características climáticas muito semelhantes, tá? Ou seja, os tipos de clima que ali existem, ou seja, os tipos de clima que se formam dentro dessas áreas que vocês conseguem observar aí nesses dois mapas, eles possuem características semelhantes. Não é que são climas iguais, cada clima tem as suas especificidades. Porém, são climas que, por estarem em latitudes semelhantes, eles acabam tendo determinadas características comuns, como por exemplo, nas regiões de alta latitude, eu tenho a formação da zona climática fria, tá? No caso aí do norte. Ou seja, os climas que se formam aqui dentro são climas de característica fria, certo? Seguindo em direção ao sul, entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, eu tenho as regiões de média latitude, no caso aqui a zona temperada norte. Ou seja, os climas que se formarem aqui dentro desta área, eles terão como característica o fato de serem temperados, ou seja, de mesclarem, né, estações mais frias com estações mais quentes. Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, tendo ao centro a linha do Equador, eu tenho a chamada zona quente ou intertropical. Intertropical é entre os trópicos, que é uma região de baixa latitude. Tá certo? Os climas que se formarem aí, os famosos climas tropicais, e o clima equatorial, eles têm como característica o fato de serem quentes. Tá? Eu vou observar altas temperaturas em ambos, ou em todas as variações do clima tropical também. E aí se repete na zona temperada as suas características da zona temperada norte e, obviamente, na zona fria sul as características da zona fria norte, ou seja, volto a ter regiões de média latitude e de alta latitude. Tá certo? Pessoal, então essa é a relação da latitude com o clima, ou seja, é desta maneira que a latitude influi sobre as características dos climas, tá bem? Então, por isso que nós falamos que a latitude é um dos fatores climáticos, ok? Então, espero que vocês tenham entendido esse assunto, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso surja alguma dúvida, estou à disposição, podem me procurar. Nós teremos uma aula, né, síncrona depois. Por favor, não deixem passar esse assunto com qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal. Tchau, tchau.